Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de informática. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula de hoje estudaremos o Microsoft Office, basicamente o Word, Excel e o PowerPoint. As principais informações relativas a estes softwares. Com relação ao Word, então as formas de salvar no Word será o DocX ou o .x. O dot é o template, sempre que tiver um T será template. Também é possível o docm e o .m. O M é referente a macros, e as macros em termos de Microsoft Office serão na linguagem VBA. Como que se faz para salvar alguma coisa no Microsoft Word? Ctrl B. Ctrl B é salvar no Word. As fontes sublinhado, subscrito e sobrescrito. Como que você faz? Qual é o caminho para alcançar uma fonte sublinhado? Ctrl S. Isso é fácil, você sublinha. Agora, subscrito e sobrescrito, você terá que fazer Ctrl mais igual. Se for um subscrito, embaixo. Se for um sobrescrito, terá que fazer Ctrl Shift mais. Ou Ctrl Shift igual, dependendo da sua tecla. Muito interessante, não é mesmo? Em termos de parágrafo, para ajustar o parágrafo no Microsoft Word, o parágrafo à esquerda será Ctrl Q, o parágrafo à direita será Ctrl G, o parágrafo centralizado será o Ctrl E e o parágrafo justificado Ctrl J. Essas são as informações básicas e os atalhos do Microsoft Word. Com relação ao Microsoft Excel, nós temos esses formatos. O formato XLS, X, o formato XLT, que é o template, X, formato .ods, que é o formato do LibreOffice, ou conhecido lá no LibreOffice, é o formato do CAL, que é o Excel do LibreOffice, é o formato ODS. E é também possível salvar no formato .csv, onde nós teremos os textos separados por vírgulas. Duas informações importantes com relação ao Excel. Quando houver dois pontos, significa que é até, de A até B. Quando tiver ponto e vírgula, significa E. Então, A e B. Um operador de texto, e esta chave aqui, esse símbolo significa concatenar. Então, se nós formos concatenar na célula A1, linha 1, e na célula B1, se nós formos concatenar A1 com B1, nós vamos simplesmente somar os dois. Somar não, nós vamos justapor os dois. A soma seria 10, mas nesse caso será 82. Por quê? Porque ele está simplesmente justapondo um com o outro. Essa é a função concatenar. É assim que funciona. Agora vamos estudar a função soma-se. A função soma-se, ele irá basicamente a partir de uma comparação, de um intervalo de comparação. Perceba que existe um até aqui. C1 até C5, esse é o intervalo de comparação. Segundo o critério C igual a C, esse é o critério. E, por fim, nós teremos a soma do intervalo A1 até A5. Então, na função soma-se, basicamente nós teremos um intervalo de comparação, um critério e, posteriormente, ele irá realizar a soma. A função mod basicamente refere-se ao resto da divisão. Numa célula B1 e célula A2, por exemplo, 5 e 2, o resto desta divisão é 1, porque se você dividir 5 por 2, você divide por 2, dá 4. 4 menos 1, 5, sobrou 1. O 1 é o mod, é o resto da divisão. É isso. Agora, outras funções com relação ao Excel. Se você digitar igual agora, abre parênteses, ele irá listar para você a data e hora atual do sistema.
Se você digitar igual hoje, abre parênteses, parênteses e fecha parênteses, o sistema irá mostrar para você a data atual do sistema, mas não irá mostrar a hora. A hora somente no agora. A hora no agora. Temos a função C, que é a função condicional padrão. Então, igual a C, temos uma condição. Em caso verdadeiro, ele irá retornar um valor. Em caso falso, ele irá retornar outro valor. Lembrando que a condicional é a Vera Fischer, não é mesmo? Temos a função E, que ela só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros. E temos a função OU, que poderá ser verdadeiro e falso. Quando for verdadeiro é falso, quando tiver um verdadeiro, será verdadeiro. Por fim, precisamos saber que os arquivos do Excel, o arquivo em si do Excel, ele é chamado de pasta de trabalho. O que você faz lá, você trabalha com planilhas. As planilhas estão contidas dentro da pasta de trabalho. O nome do arquivo é pasta de trabalho. Interessante, não é mesmo? Agora, com relação ao PowerPoint, algumas informações básicas. As extensões do PowerPoint são PPTX para edição, PPSX para apresentação e PPTM para macro. Em termos de edição, se você quiser localizar alguma coisa dentro do PowerPoint, você vai digitar Ctrl L. Se você quiser substituir alguma coisa, é o Ctrl U dentro do PowerPoint. E o slide mestre é aquele que define todos sem formação definida ainda. Então, se você tem slides que não tem formatação definida ainda, você vai lá, faz o slide mestre e ele irá aplicar a formatação do slide mestre a todos aqueles que ainda não foram formatados. Este foi o estudo básico do Microsoft Office. Agora, em paralelo, estudaremos o LibreOffice. Este sim é muito peculiar. Enquanto no Microsoft Office nós temos o Word, no LibreOffice nós temos o Writer. O Writer ele tem o formato dele, que é o .odt, é o formato padrão. Contudo, ele é intercambiável diretamente com o Word com o formato DocX. Lembrando que o Writer ele tem integração com o pacote LibreOffice. Ele é compatível, tem compatibilidade de arquivos, ele é multiplataforma, não importa o seu sistema operacional. E coisas muito relevantes como o PDF. O P para você salvar em PDF no LibreOffice, no Writer, é apenas exportando. Você não consegue clicar na opção salvar como, por exemplo. Não consegue. E temos aqui uma informação muito peculiar. Qual é o zoom máximo possível de ser obtido através do Writer? O zoom vai de 20 a 600%. É isso. A tabela não está dentro do inserir. A tabela está separada. Tem uma opção lá para a tabela. Como você localiza alguma coisa dentro do LibreOffice Writer, você digita Ctrl mais F. E para substituir, Ctrl H. No PowerPoint, era Ctrl mais U para substituir. Lembrando, PowerPoint, Microsoft Office, substituir Ctrl U. Agora, em termos de LibreOffice, é Ctrl H para substituir. E para adicionar um hiperlink, basta digitar Ctrl K. Agora estudaremos toda a sorte de atalhos do LibreOffice. Para sair, basta digitar Ctrl mais Q. Para fechar a janela, Ctrl mais W. Para selecionar tudo, Ctrl mais A. Para salvar, Ctrl S. Não é Ctrl B. No Office, no Microsoft Office, no Word, para salvar é Ctrl B. Aqui, para salvar é Ctrl S. E se você quiser salvar como, basta pressionar Ctrl Shift e S. Ele já abre o salvar como para você. A correção ortográfica é feita a partir do F7. Inserir tabela. Você pode simplesmente digitar Ctrl mais F12 e ele já abre o menu Inserir tabela para você. O negrito é Ctrl B. O sublinhado é Ctrl U. Lembrando que no Microsoft Word, o sublinhado é Ctrl S. E o Ctrl S aqui é salvar.
E o Ctrl B lá é salvar, e aqui é o Ctrl S. Que loucura, não é mesmo? O sublinhado, então, aqui é Ctrl U, e o sublinhado duplo é um Ctrl D. Subescrito. O subescrito no LibreOffice Writer é Ctrl Shift B. Vai fazer o Bzinho lá embaixo. Enquanto que o sobrescrito é Ctrl Shift P. Vai fazer o P lá em cima. É só você lembrar, o B é embaixo e o P é em cima. Lembrando que no Microsoft Word, o subescrito era feito a partir do Ctrl igual. O subescrito era Ctrl igual. Enquanto que o sobrescrito era Ctrl Shift e a tecla de igual ou de mais. Essa é uma diferença gritante, não é mesmo? Aqui é o Ctrl B ou Ctrl Shift B, Ctrl Shift P. Completamente diferente. Selecionar por bloco. Aqui é uma peculiaridade do LibreOffice. O LibreOffice permite que você selecione por bloco através do atalho Alt Shift F8. Você vai selecionar um bloco. É isso. E agora, em termos de parágrafo, mais uma vez vamos fazer um paralelo. Se o parágrafo for à esquerda, no LibreOffice será Ctrl L. No Word será Ctrl Q. O parágrafo no LibreOffice Writer à direita será Ctrl R, que é Ctrl Right, enquanto que no Word será Ctrl G. O centralizado e o justificado são iguais, Ctrl E e Ctrl J, são iguais nos dois. A barra lateral é Ctrl mais F5 e o atalho para fórmulas é o F2. Alto texto F3. Essas então são as informações com relação ao LibreOffice Writer. Dando seguimento ao LibreOffice, falaremos agora um pouco do Calc, que é basicamente o Excel, o editor de planilhas do LibreOffice. Então esses são os formatos possíveis, .ods, .ots, que é o template, .xls, que é o mesmo formato do Excel, e também .csv, que é um documento de texto separado por vírgula. Lembrando que no Calc não tem fórmula no menu. A fórmula vai estar num cantinho, num quadradinho com F de X lá. No menu, você não vai encontrar a possibilidade de inserir a fórmula. As formas de exportar dentro do Calc serão .pdf, .jpeg, .png. Quantas colunas tem? Nós temos 1024 colunas, indo da coluna A até a coluna AMJ. E linhas nós teríamos este número gigantesco de linhas. Como fazemos para decorar? 10, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número máximo de linhas. Muito interessante. Temos aqui a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é diferente do Excel. É literalmente o contrário. No Excel, basicamente assim, quando você seleciona a célula e a arrasta, será uma sequência aritmética. Se você selecionar o Ctrl e arrastar, aí no caso nós teremos a repetição dos valores. Essa é basicamente a diferença do Excel. O Excel é de uma forma, no Calc do LibreOffice é de outra forma. E o zoom aqui, o zoom vai de 20 a 400%. Enquanto que o zoom no Writer iria até de 20 até 600%. Interessante, não é mesmo? Ainda, com relação às referências, temos referências relativas, fixas e mistas. A referência é basicamente o cifrão, é a forma de fixar. Então, ela é relativa quando ela for, por exemplo, A1 mais B3. Relativa a B1, relativa a B3. Agora, vamos fixar a coluna B, ou vamos fixar a linha 3.
Para fazer isso, você tem que fixar anteriormente com o cifrão. Você fixa a coluna, você fixa a linha. Agora, ela será mista quando você fixar somente uma, ou a coluna ou a linha. Basicamente é isso, você o faz a partir do cifrão. E essas são as informações mais pertinentes com relação ao calque do LibreOffice. Por fim, temos também um PowerPoint no LibreOffice, conhecido como Impress. O formato dele será .odp. E para duplicar o slide dentro do Impress, será possível fazer tão somente através do atalho Shift F3. Estas foram as informações mais relevantes com relação ao Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint e ao LibreOffice, com relação ao Writer, ao Calc e ao Impress.